Eclusa FM. Boa noite, consciência. Aqui o Taza de Igaraçu do Tietê, Barra Bonita, Rádio Eclusa FM 87.9, aqui no interior do estado, 300 quilômetros acima, Rio Tietê, da cidade de São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo, falava-se quando eu era garoto. E ontem foi uma experiência dantesca que muita gente teve lá. 133 quilômetros de lentidão e uma série de vandalismos, diversas estações do metrô literalmente destruídas, pelo menos uma eu vi as fotografias na Folha de São Paulo, uma coisa terrível, uma população enfurecida quebrando coisas. Na realidade, para que isso? Quer dizer, eu posso entender que as pessoas fiquem muito nervosas. O que aconteceu ontem lá foi terrível. Uma outra coisa que eu particularmente considero terrível é que parar uma cidade como São Paulo para fazer uma greve, bom, eu não vou nem falar. Não vou nem falar, eu acho tão estúpido isso, acho tão errado. Existem, por exemplo, transportes públicos, eles devem ser artigo de primeira necessidade, quer dizer, realmente é uma coisa terrível. Mas terrível mesmo é morar em São Paulo. Eu posso me considerar um sobrevivente da cidade de São Paulo. Nasci em São Paulo e fui para a Índia e para a Alemanha há uns anos atrás, para ficar entre Índia e Alemanha e Holanda e Bélgica, 11 anos. E foram 11 anos, não, entende, com papai. Papai era um cara legal, sim, mas não com meu pai pagando para mim estudar 6 meses na Sorbonne, voltar para o Brasil e dizer que eu sou um grande profissional porque fiz pós-graduação em algum lugar. Não é só isso que faz um bom profissional ou uma pessoa decente ou inteligente. A gente acaba aprendendo alguma coisa da vida, mas é com as agruras dessa vida, é com batalhar. Se você está 11 anos longe de casa, considerando-se sua casa, o Brasil, em São Paulo, seus pais, sua família, sua irmã, seus irmãos, amigos chegados, entende? 11 anos depois, tudo estava muito mudado, ruas mudadas, as mãos mudadas, a indumentária, né? Mas algumas coisas eram sempre as mesmas. A família ainda era a mesma, subsistia. Mudou lá a Avenida Bandeirantes, ou quando você, ou no seu caso, se você for e ficar 11 anos fora e voltar, sabe lá o que você vai encontrar de volta. Mas você aprende também, entende que uma grande virtude é uma certa paciência, e você não se comportar como um cavalo enlouquecido, entende? Uma outra coisa desagradável lembrar, entende, que algumas pessoas às vezes perdem a cabeça, perdem o controle e começam a quebrar suas casas. Então, suas famílias acabam internando a pessoa. E vive acontecendo o seguinte, na realidade, eu não sei nem por onde começar, fico tão embaraçado, mas quando, por exemplo, você tem uma pessoa da família que começa a quebrar a sua casa, de uma maneira geral, a gente não prende a pessoa na cadeia, o que também poderia ser procedente, eu não sei, não estou aqui para julgar, mas também poderia. No mínimo, uma pessoa de fora que quebre as janelas da sua casa, por exemplo, com pedrada, e ele for pego, ele provavelmente vai em cana, vai ser processado, mas tem direito a advogado. Provavelmente, como aconteceu em Barra Bonita outro dia, ele em poucas horas está na rua mais rápido do que as pessoas que ele assaltou, por exemplo. Isso aconteceu com amigos meus outro dia. E é ridículo, mas aconteceu. Mas é muito fácil uma pessoa de fora que quebre toda a parte da frente da sua da sua casa, perdão, ir em cana. Mas se for uma pessoa da família, você não vai chamar a polícia e colocar a pessoa presa e dar direito ao advogado. Não, você vai na justiça e pede o internamento compulsório da pessoa. Eu não gosto dessa situação, embora de vez em quando eu admita, como algumas pessoas que eu amo e conheço aqui em Barra Bonita não tiveram outra alternativa, porque a polícia não prenderia essa pessoa por 20 dias até que ela se acalme e caia na real.
E muitas vezes elas precisam de medicação, mas nem eu, Ananditasa, tenho certeza se elas precisam mesmo de medicação ou não. Eu sei que muitos médicos não tomaram jamais as medicações que eles prescrevem. Então, de vez em quando, eu acho essa história toda assim um pouco complicada. Eu sei que eu compactuo no Conselho Regional de Psicologia do Brasil inteiro e no Conselho Federal de Psicologia. Eu faço parte do que se chama luta antimanicomial, que prenuncia o fim dos manicômios, o fim dos manicômios e só um momentinho só. O fim dos manicômios e a instalação de um negócio muito bonito que tem lá em São Paulo, que alguns amigos meus do curso de psicologia, da época do curso de psicologia, como por exemplo a Ângela de Muno Arruda, uma colega minha, eles têm um negócio chamado CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial. De acordo com Thomas Schacht e muitos apologéticos da bioenergética e outros trabalhadores, como o próprio Wilhelm Reich, existe algo de extremamente punitivo em recolher uma pessoa, confinar uma pessoa como uma prisão na qual ele não tem direito a advogado e tem que tomar remédios à sua própria revelia. Eu juro pela alma de nosso Senhor Jesus Cristo que eu não sei qual é uma alternativa, mas eu sei que aqui em Barra Bonita, não sei em Igaraçu, mas é tão perto que deve existir, esses CAPs estão sendo instaurados, são centros de atenção psicossocial, as pessoas não vão internadas, e é muito engraçado, muito curioso e muito bonito. Eu sou amigo de uma mãe, entende, que há anos atrás teve de internar, teve de pedir o internamento da filha por alguns dias num hospital psiquiátrico das imediações. E ela ficou assim uns poucos dias, depois voltou, depois até nos conhecemos, depois foi para os Estados Unidos, voltou, foi trabalhar em Bauru, está namorando, eu encontrei no sábado passado, ela está lindíssima. Quer dizer, o mundo realmente não está perdido. E um cara, entende, que gosta muito de mim, entende, e que estava muito alvoroçado e muito aflito para lá e para cá, por causa dos remédios, entende, que se via forçado a tomar, ele me conheceu na barbearia do Cidinho, ali perto da Vinifrida, perto da Major Pompeu, e ele gosta muito de mim, e ele falou, posso te ajudar a ser um artista? E me conectou, entende? Ele ligou descaradamente para a casa de uma senhora chamada Sabrina, que trabalha com cultura aqui em Barra Bonita, e, se não me engano, é proprietária ou coproprietária do Barbina, ali e tal, e ele descaradamente me colocou em contato com a casa dela e a família dela, e você vê, quer dizer, e muito amalucado, e algumas semanas depois, por algum motivo de agressão ou de perda de paciência, eu não sei o que foi que aconteceu, ele foi recolhido ao hospital e depois liberado de novo. E por incrível que pareça, em conversando com a minha amiga que teve um problema familiar gravíssimo há anos atrás, muito pesado, entende? E que teve uma solução admirável, muito bonita. Quem foi que entrou na farmácia quando eu estava conversando com ela, comprando alguns remédios? Entende? Esse moço que andou sendo internado e que queria me ajudar a ser um artista e tudo mais, que é um cara muito bacana. Agora, não sei, quando ele perde a paciência, como é que as coisas ficam, a gente não convive tão de perto. Então, nunca se deve bem ficar julgando as coisas. Eu sei que da maneira como as coisas eram quando eu era estudante, nos anos 70, era um negócio muito desagradável. E é muito desagradável confinar uma pessoa sem dar direito a ele que se expresse, entende? Maluco ou não, maluco talvez seja a opinião das pessoas que convivem com ele, como um dos meus queridos amigos, entende? E aluno de Reiki, que foi meu aluno de Reiki há uns tempos atrás, há uns anos atrás, e que andou tendo um problema de natureza, vamos dizer, existencial, não vou nem dizer mental, mas mental também, um certo transtorno,
entende? Mas esse tipo de transtorno, o pouco de experiência que eu tenho, de leitura, de convivência, de autoanálise, de viver com a loucura dos outros, inclusive como o jornal ET muito bem apresentou logo que eu vim para cá em dezembro de 2010, é muito conturbado, muito complicado esse fenômeno chamado loucura. Esse fenômeno loucura tem a ver, por exemplo, segundo os espíritas, como o professor Divaldo Franco aponta em seus livros, com obsessão por determinadas entidades, entende? São demônios obsessores que se apropriam da pessoa e a pessoa tem que ser exorcizada e você expulsar o demônio delas. Por exemplo, quando eu estava trabalhando com reiki numa clínica que uma amiga em São Paulo me emprestou a clínica, eu não estava atendendo ninguém, estava sozinho e descobri um porão e tinha uma série de livros velhos que talvez tivessem sobrado ou tivessem sido roubados ou tivessem sobrado de uma velha biblioteca, né? E estava lá escrito Gênese, Allan Kardec. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, aí eu abri aleatoriamente, sabe, essas coisas divinas assim que você cisma, e caiu nesse negócio. Quando uma pessoa está possuída por uma entidade negativa, você deve conversar com o demônio nela, assim, com a coisa demoníaca, assim como você encarar a pessoa de frente, encarar essa entidade de frente e falar não com a pessoa, falar com a entidade em si, entende? Que ela se catequize e vá embora. Isso na minha experiência lá em São Paulo, quando eu morei com alguns amigos meus, inclusive esse que andou tendo problemas aí algumas semanas atrás, e que eu torço por ele, eu sei que logo, logo ele está no convívio com a gente, mas tinha um centro ligado a Umbanda lá em São Paulo, debaixo do prédio que a gente estava morando. E tem um senhor chamado Francisco, que é o líder do negócio todo, e quando as entidades começam a baixar, como se diz na linguagem da Umbanda, o santo baixa, ele baixa assim com... Os médiuns começam a apresentar estertores físicos assim, e falam coisas grotescas, ou fazem caretas, ou grunhem, ou rangem os dentes, ou gritam e tal. E como se chama pai de santo, por exemplo, ou o líder da coisa, vamos dizer assim, ele tem que chegar perto daquela pessoa, eles chamam de cavalo, do corpo da pessoa que é médium e vai receber as entidades, como eles dizem, e tem que gritar, catequese, catequese, olha o evangelho, em nome de Jesus, catequese, e a pessoa fica apaziguada e começa a demonstrar uma entidade positiva que... pode ser, por exemplo, quando eles dizem o preto velho, pode ser uma Iemanjá, pode ser, eu não estou tão dominando a terminologia vigente a respeito desse negócio. Mas então as entidades passam a ser entidades positivas porque catequizadas. Só que quando isso acontece espontaneamente, como certas pessoas que eu conheço, às vezes ele não sabe que é médium. Às vezes ele não sabe que isso está acontecendo com ele. Às vezes a família também não está entendendo nada. Às vezes os vizinhos ficam horrorizados e às vezes ele é possuído por uma entidade negativa que lhe provoca uma identidade negativa e começa a quebrar coisas dentro de casa, como aconteceu com o namorado da sobrinha do meu médico, o doutor Kunio Hajizumi, lá em São Paulo. E como ele me atendia gratuitamente, me aplicava reiki, fazia acupuntura e uma série de outros trabalhos e massagens e tal, ele uma vez resolveu me pedir um favor. Por favor, esse menino foi internado porque começou a quebrar a casa dele, ele foi possuído por uma entidade muito negativa, um espírito ruim, do mal, né? E será que você poderia fazer? E levaram ele para a delegacia, e da delegacia ele foi levado por uma entidade que cuida disso, e ele está trancafiado lá dentro por algum tempo, depois foi liberado. Né? E é tanta gente tendo esse tipo de problema que eles nem têm espaço. Eu fiquei sabendo que nessa entidade chamada Teresa Perlatti, entende? As pessoas não podem ficar muito tempo porque é tanta gente surtando por aí, tendo problemas, e vão internadas que não tem nem condições, entende? Acho, pelo que eu entendi, né? De segurar muito tempo a pessoa lá. Então as pessoas, os terapeutas têm que ser até ágeis para conseguir maneiras rápidas e satisfatórias. No que concerne a esse rapaz que eu encontrei hoje, essas coisas estão sendo muito bem sucedidas, porque hoje ele estava
está tomando bem menos remédio, estava com uma conversa muito mais direta, disse que arrumou um emprego como coletor de lixo. Eu não estou dizendo que seja muito bom, entende? Mas melhor do que, entende, tá, não é, né, Vamberto? Não é melhor do que estar arruinado mentalmente, quebrando coisa por aí. Ele mesmo cismou que ele se chama de gari a si próprio. Ah, mas acho que ele está surtando de novo, porque para trabalhar como coletor de lixo tem que ter concurso público, não é assim... Não é terceirizado na Barra, né? Eu não sei, foi assim que ele me disse, nem que seja fazer como um cara que eu conheço lá perto da minha casa, que ele, em tudo quanto é lugar que ele vai, ele cata latinhas... Reciclável, né? Reciclável, e vende para alguém, e pelo menos ele decidiu tá com uma certa liberdade de fazer isso, e sem ter que prestar concurso público para ser gari também. Bom, enfim, existe, né? E existe uma certa necessidade de controle. Mas esses centros de atenção psicossocial estão ajudando imensamente. E eu estou achando um trabalho bastante bonito, perceber que essas coisas funcionam. E que o único problema é alertar que, às vezes, essas coisas acontecem com pessoas menos avisadas, porque a gente nunca sabe quando um cara é um médium que receba entidades, entende? E que, de repente, ele começa a ter vontade de quebrar coisas. E tem uma outra coisa que é mais complicada ainda. A maioria dos psicólogos que eu conheço, dentro de linhas junguianas, até freudianas, nas neopsicologias, inclusive, as pessoas sabem que todo cara, todo menino, toda a menina, toda a mulher, todo rapaz, entende, que apresenta sintomas de psicoses ou de coisas assim e tal, e ele muitas vezes é sintomático, está revelando problemas familiares que toda a família tem. Então, em muitos países do mundo, já está acontecendo, entende, de um indivíduo não ser tratado sozinho. Não só ele é tratado, mas como toda a família é chamada a colaborar, entende? Porque ele está simplesmente sendo reflexo mediúnico de uma situação. Fala, Vamberto. Não, estou concordando com você está fazendo uma análise aí, porque eu acho que falta atenção, né? As pessoas não têm muita paciência hoje, né? Não tem mesmo. Falta amor de verdade, né, Tásio? Falta muito amor, mas você vê, centro de atenção, você está falando atenção, não, eu falo, né? Que eu abriguei, bacana. Eu abriguei um pessoal uma vez aqui, era complicado. Aqui onde? Aqui no fundo aí. Tem um quartinho ali, pessoal desajustado, da própria família, um evangélico chegou a falar, mas você é louco, você é um tonto, com eles não tem jeito. E Jesus, quando veio para curar os doentes, né? Não para os sãos. Então, você tem razão, você estava falando de um jeito aí que dá para entender, de repente é uma outra coisa, a família não percebe, a pessoa tem esse problema que pode desenvolver, pode procurar ajuda. Então, eu acho que é por aí mesmo. E esse centro de atendimento que você está falando aí não existe, não. Existem algumas coisas na saúde daqui da Barra. Não, eu andei lendo num dos jornais, não sei se no ET ou no Jornal Mais, que está sendo instaurado aqui o tal do, como existe em São Paulo, que eu conheço e já fui lá visitar. Eu nas minhas andanças aí, por causa de política, eu senti o seguinte, uma coisa que dá para fazer, é tanto dinheiro na saúde, e centro de referência, a população está envelhecendo, ninguém está preocupado com isso. Tem muita gente que fica em casa, a mulher já engravidou, está na menopausa, são fases horríveis, e o marido vai trabalhar, volta de tarde, quer dizer, não tem um centro para frequentar que tenha massoterapia, que tenha hidroginástica, mais popular no bairro. A pessoa aí conversar, cuidar disso, fazer né? Um crochê, um tricô, quer dizer, para 1 hora, 2 horas no dia, ter acesso a isso, você entendeu? É verdade. Então, não há essa preocupação para evitar a doença, né? Você acha muita gente com depressão por conta disso. Lá em São Paulo, nos centros de atenção psicossocial, que eles chamam de CAPS, o muito legal é que tem artesanato, crochê, como você está dizendo, pintura. E para esse amigo meu, que era meu aluno, eu cheguei uma vez a sugerir, ele me disse que a família não aceitaria, agora eu não sei se ele já estava problemático com relação à própria família, ou se foi verdade, entende que qualquer coisa que ele fizesse, isso existe, eu sei que isso existe. Às vezes, dependendo do preconceito que algumas pessoas da família tenham, qualquer coisa que o cara comece a fazer
Ele é louco, e, sabe? E se muitas pessoas da família e pessoas... Olha, tá estourando fogos aqui perto, eu acho que nós estamos em busca da verdade, eu acho que nós estamos no bom caminho. Estouraram fogos, estão estourando fogos à beça aí. Mas então, muitas vezes a pessoa que é um pouco bizarra, e por falar em bizarro, aos 9 anos de idade, Albert Einstein foi diagnosticado estúpido e incapacitado a raciocinar. O cara que mudou o mundo, infelizmente, inclusive mudou o mundo, porque a bomba atômica foi inventada, mas tinha um tal de Enrico Fermi que já tinha descoberto a teoria da relatividade antes do Einstein, só que ele demorou para publicar. O Einstein era um judeu esperto, ele foi, né? Aliás, turma, o judeu é realmente espertíssimo, ele é ágil, entende? Inteligente, e ele foi lá e publicou primeiro a teoria da relatividade. Mas ele, quando era criança, foi chamado de estúpido, chamaram os pais dele em casa e ele tinha comportamentos bizarros, como tem uma foto famosa do Einstein, ele com a língua de fora. Assim que ele tinha hora que ele não sabia nem o que responder. Meu pai uma vez me disse que, de vez em quando, se ele cismava, eu quase que dizer se ele surtava, não é bem isso, mas quando ele cismava, alguém queria fazer uma entrevista com ele olhava para a cara da pessoa, olhava o olho, pegava o violino e começava a tocar. Nem respondia. Quer dizer, o cara realmente era especial, era diferente, quer dizer, fazer um negócio desse é realmente muito estranho. E dependendo da família que a pessoa tenha, se o moleque... Eu convivi com umas pessoas assim, numa comunidade terapêutica, muitos anos atrás, que eu fui ajudar o pessoal lá, que no começo, quando eu entrei, eu não sabia se o maluco era eu ou eles. Que a fronteira, como o jornal ET falou na minha entrevista quando cheguei aqui, a fronteira entre a iluminação e a loucura é muito tênue, é muito difícil você discernir. Fala, Vamberto. Eu estou concordando, eu até gostei desse fato aí, de você ter uma experiência muito grande, não saber se você é o louco ou o cara. Muitas vezes é assim mesmo. Então, a sociedade como um todo tem que ser tratada, por isso a gente trabalha com meditação ativa. O mestre Osho, ele aponta isso. Uma das coisas que a gente devia fazer nas universidades era encher de velhinho. Você estava falando, por exemplo, do problema das pessoas de melhor idade, ou terceira idade, ou idosos, né, como se falava cada hora. Agora estão inventando uma maneira diferente de falar, mas é essa turma boa que tem da nossa idade para mais, por exemplo, né? Que tem muita gente por aí que está sem fazer nada e é um negócio desagradabilíssimo para a própria pessoa. E o engraçado, Otávio, quando você abre espaço, tem muita gente que vai, existem atividades, sim. Clube da Terceira, mas eu acho que as pessoas que estão no comando das coisas aí tem que ter até preocupação com quem não vai, de como atraí-los. Se é ali que se detecta o problema, a depressão, a doença, a briga. E você falou tudo, e uma coisa muito crítica que você falou aí, muito, muito delicada mesmo, é a palavra poder. Porque enquanto as pessoas não estão no poder, elas são criativas e têm uma série de ideias. Não sei o que acontece, porque eu nunca entrei em política e tal, em posições mesmo assim. Você não sabe então quem é o louco. Eu mesmo não sei. Quando você entrar, você não vai saber quem é o louco, se é você ou é o eleitor. Porque daí muda, sabe, quando você assume o tal do poder, muda tudo. Porque essa criatividade que você falou que eles têm antes da campanha, não tem nem na campanha. Você não, o ET fez uma matéria, você está falando do ET, ele fez um editorial recentemente, Carta ao Leitor, dizendo o seguinte, que o eleitor hoje não vai mais aceitar o político que só mostra a doença e não o remédio. Mas é só isso, Taza. Quem vem no defeito de quem está no poder, o cara não traz nada de novo. E o eleitor vota sempre nos mesmos. Então eu não sei o que é. Eu estou dizendo que uma cidade pequena, Igaraçu, Macatuba, Mineiros, Anhembi, poderia ser modelo, não é? Poderia. Porque você imagina uma pessoa doente na Coab, a prefeitura tem que ir buscar com a ambulância, trazer no hospital, aqui não pode atender, vai na Barra, lá tem um atendimento que o SUS paga, olha que cadeia, olha que custo isso é. Quer dizer, se evitar isso aí, a pessoa tem onde ir, passar 1 minuto, 1 hora, 2 horas, e é o que você falou, pintura, artesanato, um monte de coisa.
Um monte de pincel de tinta para chegar a fazer, que custa isso? Inclusive, é quase como a necessidade de uma certa terapia. É uma terapia, não é? E deveria haver uma certa forma de terapia em massa. Eu acho que a pessoa que é extremamente gananciosa, isso é uma forma de doença. Por exemplo, uma coisa que eu acho assim meio ridícula, mas que ainda existe, uma competição entre Igaraçu do Tietê e Barra Bonita. E tem mesmo. E tem mesmo. E para quê? Somos todos um, como diz aquela minha canção, e como outras pessoas. Tem um site muito maravilhoso de terapia chamado Somos Todos Um. E as pessoas acham que elas são um pouco sadias, mas... Olha, realmente eu percebi que os psicólogos estão certos, e no caso, como eu curto as coisas que o mestre Osho falou, você pode notar duas coisas. A primeira, a idade mental mediana do ser humano no mundo, de acordo com a psicologia, é 13 anos de idade. Agora você imagina você ser liderado por pessoas de 13 anos de idade. E é a grande infeliz realidade que nós temos. Quem chega ao poder tem um pouquinho mais, né? 15, 17, mas é por aí não. Nem sei se tem mais. Olha, às vezes tem, Às vezes você vê tem, a Barra, você está na Barra há um ano, até eu fiquei surpreendido. Até desde o ano passado. Meio, né? Um ano e meio. Que você viu na Barra, na tua área, cara, que é tão simples, né? Teve um evento bacana, lindo lá, que foi o Tchê que fez. O Brothers da Lua. E você sabe por quê? Teve um ano aí, ou 2 para trás, só teve o Brother na Lua no aniversário, porque a prefeitura não fez nada. Ou uma coisinha ou outra, uma sessão solene, uma missa. Missa. Todo respeito, né? Então, também eu estou dando o seu exemplo sem entender. Claro que pode, mas nós temos que ter monte de outras atividades. Se você não tem atividades. Espaço para se apresentar, eu trabalhei 2 anos e meio aqui na assessoria de imprensa, no outro governo. E eu lembro de uma entrevista de uma senhora que tem um ateliê, a Malu Costa, de artes plásticas. Ela deu uma entrevista dizendo assim, mas não é esse prefeito, não é o outro, são todos. Na campanha dizem pra gente que vão criar um espaço pra gente expor o trabalho dos alunos, dos artistas. A Barra é riquíssima em teatro, em artes plásticas, Igaraçu também. E o prefeito entra e não cria um espaço pra pessoa ir lá fazer como é que fala? Quando vai fazer uma exposição. Como propôs a Dida Capelazzo para mim ontem, que eu fui conversar com ela, porque eu já tá me dando coceira, eu tô com vontade de fazer o teatro de Igaraçu outra vez, mas eu tinha conversado com a Wanda, aliás, nada é por acaso, né? Porque no caminho da verdade, no caminho de Deus, no caminho do divino, você está numa sociedade muito grande, deformada, como São Paulo, é uma coisa. Aqui, Igaraçu, Barra, é muito menorzinho, então as coisas divinas podem acontecer muito. Então eu encontrei com a Wanda hoje, por acaso, na esquina da minha casa. E a Wanda trabalha na Secretaria de Cultura, ali de Barra Bonita, e a gente estava combinando já em dezembro, ou no fim de novembro do ano passado, eu estava querendo, tinha desejo de promover, ou de provocar, ou de criar um encontro nacional de artistas em Barra Bonita, ou Igaraçu do Tietê, ou ambos, o que for possível. Né? Ambos, talvez, se fosse possível, melhor ainda para acabar com essa digladiação, né? Essa competição. Mas eu tenho um certo desejo recôndito de fazer um encontro de artes por aqui. Seria legal, diversos artistas, não só o Taza, mas diversos outros também. Lembrando que o Jornal Mais, logo no comecinho, quando cheguei aqui, eles apontaram, pessoas do povo apontaram, entende, que Barra Bonita não tem atividade cultural. E eu acho que tem muito pouca. E eu acho que a gente deveria ter mais. Então, acho que as pessoas que estiverem ouvindo agora, que tiverem desejo de telefonarem para cá, para a Rádio Eclusa, opinarem, 3644-8976, 3644-8976, ou falar com o Taza, 8111-8281, 8111-8281, ou lá em casa, 3641-3641, 3914, 3641-3914, e opinar como é que a gente poderia fazer um encontro de artes, entende? Mais localizado para essa área aqui, mas convidar pessoas das imediações, das cidades vizinhas e tudo mais e tal. Eu vou tirar até uma carta de tarô em homenagem a esse tipo de assunto.
Plim, plam, plum. Esse tarô é dedicado a Zen. O Zen, como você sabe, é aquela coisa simples, né? Como o cara diz, hoje eu estou bastante Zen. Tirei, olha aqui. Compromise significa não comprometamos a nossa verdade interior. A gente tem que ser sinceramente ligado à verdade e à própria verdade. A gente não deve comprometer a própria verdade. A minha verdade é que eu gostaria de fazer um encontro que englobasse Igaraçu do Tietê e Barra Bonita, mas que a gente também convidasse pessoas a divulgar, né? São Manuel, Lençóis Paulista, as imediações, Botucatu e aqui e ali, e que a gente consiga divulgar isso. Nós temos essa rádio aqui, mas temos amigos em outras rádios que podem... Toda cidade tem as rádios, jornais, né? E não comprometermos a nossa verdade. E a classe artística é fácil também de localizar, né, Tado? É. Mas eu acho que eu entendi se não comprometer a sua verdade, porque você vai ter dificuldade. Se você tiver estrutura para fazer sozinho, você faz. Se você divulgar com desejo, eu acho bacana. O homem não é só aquilo que ele faz, é o que ele pensa também. Você tem esse desejo, eu também tenho. A gente não tem estrutura, você tem que contar com o poder público, aí é que a coisa começa. Porque tem tanta gente querendo fazer tanta coisa, os caras não aproveitam. Já pensou você fazer um evento e eu só ajudar no que você precisar? Né? A responsabilidade é sua. Você envolve hotel, envolve estrutura, quer dizer... Barra Igaraçu, só para você entender... Quando é jogos regionais, com a Barra cedia, Igaraçu participa com alojamento, com estádios. Quando Igaraçu fez jogos regionais, a Barra participou com piscina, com quadra, com estádio, com alojamento. Porque o estado que vem aí não tem discussão. É alguém mais forte que vem, aí beleza, aí acontece. São 5.000 atletas, fica 3 lá e 2 aqui. E quando Igaraçu fez os jogos, que era ele, a sede, ficou 2 aqui e 3 lá. Ficou em Mineiros, 2 córregos. Mas tem essa rixa mesmo que você falou, a Barra se acha superior, aqui se sente inferior, porque quando você se sente inferior, você quer mostrar que você não é, né? E aí que complica, não é? A Barra é muito linda. Não, eu moro num local magistral da Barra. É o privilégio nosso. Mas, a Barra é linda? Nada a ver, a Barra é linda, mas... E nós, que podemos ver a Barra? Olha que privilégio. Nós estamos no alto e podemos ver a Barra linda. Sem dúvida alguma. Então, Igaraçu é lindo, mas não é essa a questão. Se você... É que a Barra, com a usina, Taza, como a sede ficou lá ficaram diretores, engenheiros, médicos, aqui ficou o cortador de cana, o motorista, ficou o maquinista e o problema social. Por muito tempo. Agora Igaraçu deu um salto de qualidade e a Barra ficou para trás. Então vamos ver se a gente consegue criar alguma coisa, inclusive sugestão também da Dida Capelazzo, que a gente consiga... Unir as duas, né? Não só unir as duas, sim, e obter um apoio popular. Quer dizer, quem quiser opinar, por favor, ou escreva uma carta, ou escreva um e-mail para tazamusic@gmail.com. Dá para falar com a gente através da Facebook Rádio Taza, e assim nós vamos vivendo de amor. Gente, são 21h58 aqui no Brasil, aqui em Igaraçu do Tietê, não no Brasil inteiro, porque o Brasil também tem 2 fusos horários, né, 2 horas diferentes, e assim a gente vai vivendo de amor. Quem sabe isso seja até o nome de um próximo CD ou de um novo tipo de programa de televisão, qualquer coisa, e assim nós vamos falando de amor, de vivendo de amor e tal. Eu estou querendo ver o dia que esse programa Em Busca da Verdade vai virar Em Nome da Verdade. As coisas vão sempre mudando, né? Muito obrigado, gente. Se vocês quiserem conversar a respeito de reiki, de tarô, de pinturas para harmonização da sua residência, e de CDs de música transcendental ou não transcendental, assim como eu também gosto muito de cantar, e cantar coisas assim, mais chão, mais terra, né? Um amor à terra, como esse Mole à Terra, que é o tema de Tatiane, que se estiver por aí a gente vai ouvir. E muito obrigado pela sua audiência. Até segunda-feira no Em Busca da Verdade e até amanhã no Pausa para Meditação às 13 horas.